O milionário barbeiro fica surpreso ao ver o mendigo negro cuidar do irmão na barbearia. A barbearia de Paulo era um templo de luxo, em uma cidade onde a riqueza e a pobreza se cruzavam a todo momento. A fachada brilhava sob o sol, e dentro, a elegância dos móveis de madeira escura e detalhes em dourado exibia seu sucesso. Os clientes se acomodavam em cadeiras de couro, apreciando uma experiência que era quase terapêutica. Mas em um dia qualquer, um elemento inesperado alterou completamente aquele cenário de conforto. Foi quando Lucas, um homem magro e de pele escura, entrou, segurando firmemente um menino de aparência fragilizada. Algemas de dor se formavam no rosto do garoto. A barbearia parou. Olhares se voltaram para eles. Sussurros ecoaram. O mendigo, com roupas sujas e cabelo desgrenhado, contrastava com o glamour do lugar. Ele não tinha nada, exceto a determinação nos olhos. Era um choque visual que segurou a atenção de todos. Lucas se aproximou da cadeira de Paulo, ansioso e implorativo. O silêncio na barbearia se tornou palpável, como um corte de cabelo interrompido. Ele precisa de ajuda, disse Lucas, sua voz tremendo. O menino, com febre e olhos cansados, teve um tremor involuntário, enquanto o suor escorria de sua testa. Paulo, surpreso e incomodado, olhou para eles, seus instintos gritando para afastá-los de sua propriedade. Mas ali, diante dele, estava uma cena que o obrigou a refletir. Por que aquele homem estava cuidando de um garoto doente? Por que ele e seu irmão estavam no chão da barbearia, entre os clientes bem vestidos? O coração de Paulo parecia estar preso em sua garganta, e sua mente borbulhava em confusão. Ele havia vivido em uma bolha, cercado por prestígio, ignorando que o mundo fora daquele espaço era menos acolhedor. Lucas não se deixou intimidar. Ele falava sobre o irmão, a doença que o consumia e a necessidade desesperada de ajuda. Os olhos de Paulo fixaram-se nas mãos trêmulas de Lucas, nas marcas da vida que o tornavam frágil. O olhar dele ficou distante por um momento, como se visse mais do que apenas um mendigo. Ele viu um reflexo de dor, um espelho de algo escondido em seu próprio coração. Um segredo de família que ameaçava transbordar. Você não entende, Paulo começou, mas a verdade não vinha fácil. A raiva e o medo tomaram conta dele, ao reconhecer um abismo de responsabilidade que ele nunca quis aceitar. Ele era rico, mas estava se perguntando o que isso realmente significava. A conexão entre eles começou a se fortalecer. Uma ligação que desafiava seu status social e o afastava de sua avareza habitual. Então, entre os segredos e a dor que permeava aquelas palavras, Lucas fez uma revelação que deixou Paulo em estado de choque. O que era antes apenas um conflito de classes tornava-se um dilema pessoal, algo que ameaçava desmoronar sua vida decorada, como se o universo estivesse conspirando para tirá-lo de sua zona de conforto e colocá-lo diante de realidades que ele nunca quis enaltecer. Uma sensação de incerteza pairava no ar, enquanto uma nova verdade sobre sua paternidade começava a emergir. Enquanto Paulo olhava para a barbearia, agora repleta de novos significados e sentimentos confrontadores, a pergunta o perseguiu. Até onde ele estava disposto a ir por aqueles que realmente importavam? Ele não sabia. Mas a tensão tomava conta de seu peito, e a certeza de que nada seria como antes ressonava em sua mente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem a. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Paulo lutava com seus próprios sentimentos, a barbearia continuava em silêncio tenso. O olhar de Lucas implorava por uma resposta. Paulo sentia o peito apertar e a cabeça girar. Ele mal percebeu quando uma mulher, com um olhar furioso, irrompeu pela porta da barbearia. Você, o que você está fazendo aqui? A voz da mulher cortou o ar como uma faca. Era Amanda, a irmã de Paulo, que sempre foi a voz da razão em sua vida. Os clientes começaram a sussurrar entre si. O ambiente que antes era refinado, agora parecia uma panela prestes a explodir. Lucas olhou para ela, confuso. Eu só estou tentando ajudar meu irmão. Ajuda? Você acha que ele precisa da sua ajuda, imunda? O desprezo nas palavras de Amanda era palpável. Saia daqui. Você não pertence a este lugar. Paulo sentiu uma onda de vergonha. Um nó na garganta o fez se sentir pequeno, e as memórias de sua infância, perdidas em um mundo de riqueza, começaram a vir à tona. Ele precisava defender Lucas, mas seus próprios medos o paralisavam. Mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. O menino que Lucas segurava, aparentemente em estado de delírio, começou a gritar. Mamãe! Mamãe! A barbearia ficou em choque. Todos os olhares se voltaram para o garoto em busca de uma explicação. Até então, Paulo não se dera conta do que estava acontecendo. Lucas, apavorado, apertou a mão do menino e tentou acalmá-lo. Acalme-se, irmão. Estou aqui. Mas os gritos aumentaram, e o menino começou a se contorcer. Em meio à fragilidade dele, algo no olhar do garoto chamou a atenção de Paulo. Uma lembrança, uma expressão familiar. Um impulso quase instintivo fez o coração de Paulo disparar. Espera, Paulo falou, seus olhos se arregalando. Ele não pode ser... A confusão invadiu sua mente. Lucas, quem é esse menino? A voz dele soou mais firme do que se sentia, como se uma verdade esquecida estivesse prestes a emergir. Amanda tossiu, tentando desviar a atenção. Não importa quem ele seja. Precisamos mandar essa praga embora. Mas a insistência de Paulo quebrou a aparente certeza da sua irmã. Lucas, ele é. As palavras falharam em sair. O menino olhou diretamente para Paulo, uma lágrima escorrendo por sua bochecha suja, e a expressão dele se transformou em algo mais sombrio. Era uma mistura de reconhecimento e dor. Paulo estava paralisado, sentindo um misto de culpa e medo. Aquela criança tinha um olhar que refletia sua própria infância. Uma infância marcada por segredos e silêncios. Nesse instante, o movimento surpresa interrompeu a tensão. A porta da barbearia se abriu novamente, e um homem alto, com um ar ameaçador, entrou. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ele parecia furioso, e os sussurros se transformaram em murmúrios intensos. O homem olhou para Paulo, e um reconhecimento sombriamente conhecido passava entre eles. O silêncio na barbearia foi rompido pelo peso das revelações não ditas. Você não pode levar ele embora, Lucas implorou. Ele precisa... Silêncio! O homem interrompeu. Você não sabe o que está colocando em risco. O tom grave dele lançava uma sombra sobre a barbearia luxuosa. Paulo, no fundo, sabia que tudo estava prestes a desmoronar.
O que realmente estava acontecendo ali? Quais segredos estavam entrelaçados nas vidas deles? O olhar entre os três homens se penetrava, como se seus passados olhassem uns para os outros de volta. Paulo sentiu uma tempestade se aproximando. Sua vida de riqueza e glamour manchava-se com a poeira da miséria, da verdade e da dor. O que ele faria? O que ele realmente sabia? No fundo, ele queria gritar, mas as palavras o abandonaram. Silêncio. O caos nascia, e a barbearia se tornava um campo de batalha de mentiras e verdades escondidas. E Paulo percebeu que não havia como voltar atrás. Ele precisava enfrentar tudo aquilo, e a única coisa que sabia era que a vida mudaria para sempre. Enquanto Paulo lutava com seus próprios sentimentos, a barbearia permanecia em silêncio. O olhar de Lucas implorava por uma resposta. Ele estava quase paralisado, o pânico pulsando ao redor como um vendaval. O homem que tinha entrado, com um ar ameaçador, continuava a encará-los, criando uma aura de tensão que era palpável. O menino, ainda gritando, se contorcia nos braços de Lucas, e todos ali pareciam saber que algo estava prestes a acontecer. "Você não pode levar o garoto", Lucas gritou, mas seu ato de bravura soava quase vazio diante da tempestade que se aproximava. A barbearia tornou-se um palco onde verdades ocultas estavam prestes a desmoronar. O homem ameaçador cruzou os braços, seu rosto esculpido em raiva e desdém. "Você não tem ideia do que está dizendo, Lucas." Paulo sentia o coração acelerando. Então, sem mais aviso, o homem avançou até o garoto e, num movimento brusco, o retirou dos braços de Lucas. "Ele não é seu." A voz dele ecoou como um trovão. O rosto do menino mudou, entre medo e desespero, e por um instante, todos se esqueceram de seus próprios problemas, centrados apenas no que estava acontecendo ali. "O que você quer dizer com isso?" Paulo, incapaz de se controlar, interveio. Seu olhar estava fixo no garoto, uma sensação estranha batendo na sua mente. "Quem é esse menino? O que está acontecendo?" "Ele é meu", o homem respondeu, destilando veneno nas palavras. "E você, Paulo, você é o último que deveria se envolver nisso." Aquela afirmação o atingiu como um soco. A incredulidade o fez hesitar. Ele não sabia mais o que sentir. Um frio desesperador correu pela sua espinha. Lucas olhou para Paulo, um pedido silencioso por ajuda. Mas Paulo já estava paralisado pela revelação. E então, o inesperado aconteceu. O menino, mesmo em meio ao caos, olhou nos olhos de Paulo e, em meio ao pânico, gritou: "Você é meu pai!" As palavras ecoaram na barbearia como um trovão. O espaço ficou em silêncio absoluto, e todos os olhares se voltaram para Paulo. O alvoroço de murmúrios e exclamações se sucedia como uma onda, enquanto o peso da revelação caía sobre ele como uma pedra. Paulo sentiu o peito apertar. O choque se tornou quase físico. O que era absurdo se tornou real. Seu mundo de luxo e aparência brilhante desmoronava em um instante. "Não, isso não pode ser verdade." Ele balbuciou, suas mãos tremendo. Ele olhou para Lucas, que parecia igualmente chocado, os olhos arregalados em reconhecimento. "Eu sabia que havia algo", disse o homem, com um sorriso sombrio. "Você não se lembra da sua infância, das promessas feitas nas sombras. Ele é o fruto da sua fraqueza, Paulo." As palavras eram venenosas, cada sílaba uma facada. Os olhares se cruzaram e a tensão aumentou na barbearia. O ar ficou pesado, carregado de verdades não ditas,
e segredos enterrados. Paulo olhou para o menino, que parecia segurar um universo de dor e de esperança em olhar. Ele não sabia como reagir. A raiva, o medo e a confusão lutando em seu coração. E enquanto tudo isso acontecia, a porta da barbearia se abriu novamente. E uma mulher entrou. Ela tinha um olhar decidido. Era a mãe do garoto. Todos prenderam a respiração. O que você está fazendo aqui? A voz dela cortou o ar como um fio afiado. O homem se virou para ela, e a tensão explodiu em uma nova dimensão. Paulo só pôde se perguntar se tudo se desmoronaria de vez. O que estava acontecendo? Qual era o verdadeiro laço que unia todos eles? Ele se sentia perdido em meio a uma maré de emoções. O futuro já não parecia claro. E agora, uma nova figura emergia, trazendo à tona ainda mais perguntas, e um mistério que ele estava prestes a descobrir. Enquanto a mulher entrava na barbearia, o caos parecia ter um novo combustível. Dizendo suas palavras de raiva e reprovação, os olhares de todos se viraram para ela, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que segurava o garoto parecia hesitar, sua expressão mudando de raiva para uma espécie de temor. Ele não esperava ver aquela mulher ali. É Paulo. Paulo estava paralisado. Quem é você? A mulher perguntou, a voz firme. Todos notaram que, apesar da ousadia, havia um tremor. O que você quer com o meu filho? O ambiente ficou carregado. Um silêncio tenso, como se todos fossem incapazes de respirar. O menino, que ainda tremia, olhou de volta para ela. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de confusão e esperança. O homem, agora visivelmente desconcertado, soltou uma risada gelada. Seu filho? Sério? Você acha que pode brincar com isso? Ele avançou um passo. A atmosfera elétrica entre eles cobria a sala como um manto pesado. As pessoas começaram a se mover desconfortavelmente em suas cadeiras, murmurando baixinho. Não me provoque, ela respondeu, e o que poderia ser uma simples discussão repercutiu como um trovão na boca da barbearia. Você sabe do que eu tô falando, não mexa com ele. Aqueles olhos cheios de determinação eram a última barreira entre aquele homem e a confusão que estava prestes a explodir. Paulo estava encolhido, perdido em pensamentos e medos que não conseguia organizar. Nesse momento, o menino, em meio ao caos, finalmente encontrou coragem e gritou: Mamãe, socorro! E a dor da palavra ecoou no ar como um balde de água fria. Uma onda de compaixão, misturada a uma dor profunda, atingiu os presentes. Mas a situação rapidamente se tornava mais estranha. E então aconteceu. O homem que parecia tão ameaçador começou a tremer. Era quase como se uma máscara estivesse se desintegrando. Ele olhou fixamente para a mulher, o terror estampado no rosto. Você não deveria estar aqui, não agora, não depois de tudo que aconteceu. O murmúrio do público se intensificou, espanto e confusão misturando-se no ar, como se todos soubessem que algo muito maior estava prestes a vir à tona. A mulher, sem perder o ritmo, avançou. Do que está falando? Me diga a verdade. Suas palavras eram como lâminas cortantes que ecoavam pela barbearia, insistentes e exigentes. O garotinho se contorcia na mão de Lucas, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. E no silêncio crescente, o homem finalmente se entregou. Ela não é apenas sua mãe, ela também é minha. Suas palavras caíram como bombas. O choque coletivo
foi palpável. Respirações ficaram suspensas. A incredulidade dominou os rostos nas cadeiras. Paulo pareceu perder o equilíbrio. Seu corpo vacilou. Por um segundo, tudo o que ele sabia virou fumaça. "Não!" gritou o homem. "Na verdade, somos mais do que isso. Estamos ligados por decisões do passado que jamais deviam ter sido feitas." O menino, agora em lágrimas, olhou entre os três. Sua mãe, aquele homem e Paulo, como se estivesse tentando juntar todos os pedaços da realidade que havia desmoronado. "Como você pode dizer isso? O que é verdade?" A mulher perguntava, e sua voz estava carregada de uma profunda dor. Paulo sentiu como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Ele queria gritar, questionar, entender. Mas em vez disso, a única coisa que ele conseguiu fazer foi se afastar lentamente, os olhos focados no garoto, que em última análise se tornara o epicentro de uma tempestade que ameaçava devastar tudo. Enquanto a confusão crescia e o silêncio se tornava um terreno fértil para a dor e a revelação, Paulo sabia que nada seria como antes. Ponto. E à medida que as vozes e os conflitos eram levantados, uma única pergunta permanecia no ar: até onde essa verdade iria? O que mais estava escondido sob a superfície? Agora, com todas as verdades começando a emergir, ele se perguntou se poderia suportar a realidade que se apresentava diante dele. O silêncio na barbearia estava tão denso que quase dava para cortar com uma faca. As palavras ainda flutuavam no ar. "Você é meu pai." Os olhares se entrelaçavam e Paulo sentia seu mundo desmoronar. A mulher, a mãe do menino, avançou, o rosto marcando uma expressão de determinação e dor. "O que você está fazendo aqui?" Ela questionou com uma firmeza que ecoava pelo lugar. Mas o homem, agora em pé e nervoso, olhava para os lados, como se visse uma saída em cada canto. E quando todos pensavam que a tensão não poderia aumentar mais, um grito cortou o ar. Era Lucas, que tinha se ajoelhado, segurando o garoto com força. "Vocês estão errados." Ele olhou para a mulher, uma súplica em seus olhos. "Não é só sobre vocês, é sobre ele." O desespero na voz de Lucas fazia ecoar a verdade que todos pareciam querer ignorar. "Chega!" O homem se adiantou, o rosto rubro de raiva. Ele apontou para o menino como se o fizesse ver em sua totalidade. "Vocês não entendem que ele não é só um troféu. Ele é um espírito quebrado." A sala silenciou novamente. A expressão de horror nas faces das pessoas, transformando a atmosfera. Ali estava uma dor desesperadora, que escandalizava o glamour da barbearia. "E você achou que poderia levar ele? Achou que poderia assumir um papel que não pertence a você?" O homem agora parecia mais ameaçador do que nunca. Suas mãos tremiam, mas seu olhar era fixo. E então algo na sua postura mudou. Paulo percebeu que a raiva tinha sido só um véu. O homem não estava apenas furioso. Ele estava apavorado. Ele não tem ideia do que é. Uma mãe do fundo da barbearia, que até então parecia estar apenas assistindo, se manifestou. "Talvez seja hora de as verdades serem expostas. Não acha?" Sua voz ressoou como um raio. Todo o ambiente virou uma atmosfera elétrica, e Paulo não podia acreditar no que estava acontecendo. A mulher misteriosa da voz forte parecia saber mais do que todos ali. Os olhos de Paulo se deslocaram rapidamente para a mãe do garoto. E então, uma lembrança dolorosa e antiga veio à tona. O rosto dela, a expressão que ele conhecia há muito tempo, mas havia esquecido. A relação deles. Uma mágoa de uma infância que ele pensava ter enterrado. "Você?"
Você é sua mãe? O murmúrio escapou dos lábios de Paulo antes que ele possa perceber. A mulher manteve-se em silêncio, mas seu olhar fez questão de responder. E a sala inteira parecia prender a respiração. O homem ao lado dela estava agora mais alarmado. Não é hora para isso. Você não pode colocar tudo em xeque agora. E de repente, no caos daquela sala luxuosa, um tremor apertou. A porta se abriu e uma sirene soou ao longe, quebrando a tensão. A barbearia estava completamente envolta em um furor de emoções. Uma figura familiar entrou, com um olhar de dor em sua face. Era o pai de Paulo. Ele havia desaparecido anos atrás, deixado para enfrentar seus próprios demônios. O que está acontecendo aqui? Sua voz ecoou, e a presença dele paralisou a todos. A tensão que já era imensa agora subiu a um novo nível. Paulo gemeu baixinho, um novo choque o atingindo. Aquela reunião estava se tornando um pesadelo vivo, onde os capítulos de sua vida se desenrolavam na frente dele, e ele não sabia como reagir. Você não pode estar aqui. O homem se virou para o pai de Paulo, o ódio evidente em seus olhos. Você não deveria estar aqui depois de tudo o que aconteceu. Chega! A mãe do menino gritou, sua voz quebrada. Acho que todos precisam ouvir a verdade. E naquela afirmação, a barbearia se tornava um campo de batalha de verdades, que todos tentavam evitar. Paulo estava paralisado, perdido em meio a uma tempestade de emoções e revelações, cada uma se entrelaçando em uma rede de mentiras e medos. Não havia saída nem respostas. O menino, sem entender o tumulto, gritou novamente: Mamãe! E enquanto a vida de Paulo se desdobrava diante dele, uma pergunta pungente entrou em sua mente. O que mais estava escondido? O que ainda irromperia daquela tempestade? Ele sabia que a verdade não seria doce e que, ao enfrentá-la, algo teria que ceder. E ele estava pronto para descobrir o quê. O silêncio na barbearia estava tão denso que quase dava para cortar com uma faca. As palavras ainda flutuavam no ar. Você é meu pai. Os olhares se entrelaçavam, e Paulo sentia seu mundo desmoronar. A mulher, a mãe do menino, avançou, o rosto marcando uma expressão de determinação e dor. O que você está fazendo aqui? A voz dela era firme, mas podia-se notar um tremor por trás da bravata. O homem que segurava o menino olhava para os lados, como se buscasse uma saída. A tensão na sala era palpável. Não era só um showdown, era um confronto de vidas. Lucas, pressionando o garoto contra o peito, gritava: Ele é só uma criança. Ninguém aqui está ouvindo. O desespero em sua voz reverberou, mas outros olhares nervosos se fixavam no homem na sua frente. O olhar dele se tornava cada vez mais sombrio, e Paulo podia sentir o medo crescendo em seu peito. Então, algo chocante aconteceu. A porta da barbearia se abriu novamente e uma mulher alta entrou, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Era uma figura imponente vestida de maneira austera, mas seu semblante refletia uma seriedade que tornava o ambiente ainda mais sufocante. Paulo a reconheceu em um instante. Era a avó dele, a matriarca da família. O choque foi instantâneo. O que você anda fazendo aqui? Ele mal conseguiu formular as palavras, mas algo no olhar da avó dizia que a presença dela não era um mero acaso. Ela olhou diretamente para o homem que tinha segurado o garoto e, em um sussurro que se ergueu forte no silêncio, disse: Você não deveria estar aqui. É hora de acabar com isso. Atônitos, todos focaram no conflito que parecia rascunhar um novo capítulo. O homem hesitou, mudo, as feições se contorcendo.
A avó se virou para Paulo, como se tivesse vindo lá de trás para colocar tudo em ordem. Você precisa saber a verdade, Paulo, disse ela, a voz firme, mas quase carregada de dor. Nós sempre soubemos quem ele é. Paulo sentiu seu coração parar por um segundo. Quem ele é? Sua voz falhou, espremendo-se entre o pânico e a expectativa. O garoto se contorcia entre os braços de Lucas, as lágrimas escorrendo por sua bochecha suja. Uma tensão nova pairava no ar. Só então a avó olhou nos olhos do menino. Você não deve carregar esse fardo, meu amor, disse ela, a voz mais suave, como se tentasse confortá-lo. E então, em um gesto de amor e desespero, disse: o verdadeiro pai dele está aqui. Apenas você não sabe. O burburinho se acentuou e Paulo se sentiu como se o chão sob seus pés desabasse. A avó continuou, com firmeza. O homem que você vê aqui não é o inimigo. Ele é seu irmão, Paulo, do mesmo sangue. E aquela criança é a chave para revelar um segredo que todos tememos enfrentar. O impacto das palavras ecoou pela barbearia como um trovão. O olhar de Paulo se novamente fixou no garoto, agora transbordando em infinita confusão. Seu mundo estava se quebrando em 1000 pedaços, cada um revelando verdades que ele nunca quis encarar. O homem à sua direita, o temido rival, agora se tornava uma parte de sua própria linhagem. E Lucas, o mendigo, um cúmplice em um jogo de desespero. Aquilo não fazia sentido. Ele mal conseguia respirar. Então, o que somos? Ele foi tomado pela raiva, pela dor e pela confusão. A tensão estava a um fio, e todos observavam silenciosos, esperando pela explosão. Enquanto o olhar de Paulo se fixava na avó, as palavras de transformação se formavam na sua mente. Ele sabia que nada seria como antes, e a sombra dos segredos pairava sobre todos eles, prometendo muito mais do que um simples desenlace. O silêncio na barbearia estava tão denso que quase dava para cortar com uma faca. As palavras ainda flutuavam no ar. Você é meu pai. Os olhares se entrelaçavam, e Paulo sentia seu mundo desmoronar. A mulher, a mãe do menino, avançou, o rosto marcando uma expressão de determinação e dor. O que você está fazendo aqui? A voz dela era firme, mas podia-se notar um tremor por trás da bravata. O homem que segurava o menino olhava para os lados, como se buscasse uma saída. A tensão na sala era palpável. Não era só um showdown. Era um confronto de vidas. Lucas, pressionando o garoto contra o peito, gritava: ele é só uma criança. Ninguém aqui está ouvindo. O desespero em sua voz reverberou. Mas outros olhares nervosos se fixavam no homem na sua frente. O olhar dele se tornava cada vez mais sombrio, e Paulo podia sentir o medo crescendo em seu peito. E então, algo chocante aconteceu. A porta da barbearia se abriu novamente, e uma mulher alta entrou, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Era uma figura imponente, vestida de maneira austera, mas seu semblante refletia uma seriedade que tornava o ambiente ainda mais sufocante. Paulo a reconheceu em um instante. Era sua avó, a matriarca da família. O choque foi instantâneo. O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu formular as palavras, mas o olhar da avó, cansado mas decidido, falava por si. Chegou a hora de revelar a verdade que todos tentavam esconder. As palavras dela cortaram a tensão como uma faca afiada. O homem à sua frente paralisou, a raiva na expressão agora se convertendo em ansiedade palpável. Verdade? Que verdade? Indagou a mulher.
A mãe do menino, com um olhar aflito, enquanto o garoto continuava se contorcendo em busca de liberdade. O ar estava pesado, quase mudo, enquanto todos aguardavam pela revelação. A avó respirou fundo, e então, com a voz trêmula, mas clara, começou a falar. Há anos, segredos foram enterrados sob camadas de mentiras. Mas você, Paulo, precisa saber que aquele garoto... Mas não é apenas um filho perdido. Ele é a chave para um passado que transcende nossas disputas. Um murmúrio de horror percorreu a barbearia. O que você quer dizer com isso? O homem que segurava o menino perguntou, sua voz agora cheia de temor. Nesse momento, a avó olhou diretamente para ele. Você não pode escondê-lo para sempre. É hora de encarar. E então, como se as palavras tivessem o poder de romper o tempo e o espaço, uma luz piscou ao redor da barbearia. Mas não era apenas uma luz passageira. Um brilho ofuscante surgiu do menino, como se uma força invisível estivesse emergindo dele. Ponto. As pessoas ali presentes tentaram se afastar, os olhares arregalados, enquanto a energia parecia se acumular. Não! Gritou o homem, num tom de desespero, tentando puxar o garoto para mais perto de si. Mas algo além do controle dele estava acontecendo. Os olhos da avó brilharam com uma intensidade que Paulo nunca tinha visto. Ele não é só seu filho. Ele é parte de algo maior. Parte de um legado que não podemos ignorar. E então, como um urro ensurdecedor, a parede da barbearia começou a estalar. O ambiente tremeu. Móveis balançaram. As luzes piscaram, como se estivessem lutando contra a força crescente. O menino começou a gritar, mas agora não era um grito de desespero. Era um grito de poder, de vida. Não, não, o que está acontecendo? A mãe do garoto se apavorou, enquanto todos assistiam em estado de choque. O homem que antes dominava a situação agora estava paralisado, as feições se retorcendo em medo. Paulo, perdido entre a realidade e a fantasia, sentia seu coração disparar. Ele não sabia se era o charme, a magia ou uma maldição. A barbearia, que antes era um refúgio de conforto, agora se tornava um campo de batalha de verdades. O menino começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse prestes a se transformar. E naquele momento, Paulo percebeu. Tudo o que pensou saber estava prestes a ser desafiado. Ele era parte de um enredo muito mais profundo, algo que não havia calculado. Os segredos familiares que haviam sido enterrados iriam ressurgir com toda a força. E quando a luz finalmente explodiu, levando todos a um estado de confusão e medo, uma pergunta ficou ecoando nas mentes de cada um. O que realmente significava ser uma família? O que mais estava escondido, pronto para emergir, no espaço entre a luz e a escuridão? O destino de todos ali dependia de uma resposta que ninguém podia prever. O silêncio na barbearia estava tão denso que quase dava para cortar com uma faca. As palavras ainda flutuavam no ar. Você é meu pai. Os olhares se entrelaçavam e Paulo sentia seu mundo desmoronar. A mulher, a mãe do menino, avançou, o rosto marcando uma expressão de determinação e dor. O que você está fazendo aqui? A voz dela era firme, mas podia-se notar um tremor por trás da bravata. O homem que segurava o menino olhava para os lados, como se buscasse uma saída. A tensão na sala era palpável. Não era só um showdown, era um confronto de vidas.
Lucas, pressionando o garoto contra o peito, gritava: "Ele é só uma criança. Ninguém aqui tá ouvindo." O desespero em sua voz reverberou, mas outros olhares nervosos se fixavam no homem à sua frente. O olhar dele se tornava cada vez mais sombrio, e Paulo podia sentir o medo crescendo em seu peito. E então algo chocante aconteceu. A porta da barbearia se abriu novamente, e uma mulher alta entrou, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Era uma figura imponente, vestida de maneira austera, mas seu semblante refletia uma seriedade que tornava o ambiente ainda mais sufocante. Paulo a reconheceu em um instante. Era sua avó, a matriarca da família. O choque foi instantâneo. "O que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguiu formular as palavras, mas o olhar da avó, cansado mas decidido, falava por si. Chegou a hora de revelar a verdade que todos tentavam esconder. As palavras dela cortaram a tensão como uma faca afiada. O homem à sua frente paralisou, a raiva na expressão agora se convertendo em ansiedade palpável. "Verdade? Que verdade?" indagou a mãe do menino, a voz aflita, enquanto o garoto continuava se contorcendo em busca de liberdade. O ar estava pesado, quase mudo, enquanto todos aguardavam pela revelação. A avó respirou fundo, e então, com a voz trêmula, mais clara, começou a falar. Há anos, segredos foram enterrados sob camadas de mentiras. Mas você, Paulo, precisa saber que aquele garoto não é apenas um filho perdido. Ele é a chave para um passado que transcende nossas disputas. Um murmúrio de horror percorreu a barbearia. O que você quer dizer com isso? O homem que segurava o menino perguntou, sua voz agora cheia de temor. Nesse momento, a avó olhou diretamente para ele. Você não pode escondê-lo para sempre. É hora de encarar. Então, como se as palavras tivessem o poder de romper o tempo e o espaço, uma luz piscou ao redor da barbearia. Mas não era apenas uma luz passageira. Um brilho ofuscante surgiu do menino, como se uma força invisível estivesse emergindo dele. As pessoas ali presentes tentaram se afastar, os olhares arregalados, enquanto a energia parecia se acumular. "Não!" gritou o homem, num tom de desespero, tentando puxar o garoto para mais perto de si. Mas algo além do controle dele estava acontecendo. Os olhos da avó brilharam com uma intensidade que Paulo nunca tinha visto. Ele não é só seu filho. Ele é parte de algo maior. Parte de um legado que não podemos ignorar. E então, como um urro ensurdecedor, a parede da barbearia começou a estalar. O ambiente tremeu. Móveis balançaram. As luzes piscaram como se estivessem lutando contra a força crescente. O menino começou a gritar, mas agora não era um grito de desespero. Era um grito de poder, de vida. "Não, não! O que está acontecendo?" A mãe do garoto se apavorou, enquanto todos assistiam em estado de choque. O homem que antes dominava a situação agora estava paralisado. As feições se retorcendo em medo. Paulo, perdido entre a realidade e a fantasia, sentia seu coração disparar. Ele não sabia se era o charme, a magia ou uma maldição. A barbearia, que antes era um refúgio de conforto, agora se tornava um campo de batalha de verdades. O menino começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse prestes a se transformar. E naquele momento, Paulo percebeu. Tudo o que pensou saber estava prestes a ser desafiado. Ele era parte de um enredo muito mais profundo, algo que não havia calculado. Os segredos familiares que haviam sido enterrados iriam ressurgir com toda a força. E quando a luz finalmente explodiu,
Levando todos a um estado de confusão e medo, uma pergunta ficou ecoando nas mentes de cada um. O que realmente significava ser uma família? O que mais estava escondido, pronto para emergir no espaço entre a luz e a escuridão? O destino de todos ali dependia de uma resposta que ninguém podia prever. No meio do caos, enquanto a luz preenchia a barbearia, uma figura apareceu no fundo, ilesa ao estrondo da transformação. Era um homem cujos olhos brilhavam com uma força que parecia rivalizar com a do menino. Era Miguel, seu pai. Ele caminhou lentamente, desafiando a tempestade de emoções. Esse garoto me pertence, declarou com uma firmeza que provocou um calafrio em todos ali. O ar parou. O silêncio absoluto dominou a sala quando os olhos de todos se voltaram para ele. Miguel continuou: Eu sou o verdadeiro pai. Paulo sentiu o chão desmoronar sob ele, colidindo de uma maneira que ele nunca podia imaginar. Mas você estava desaparecido. Você nunca... Não. As palavras falharam em sair. Sentença. Miguel não havia sido apenas um homem perdido. Ele era parte da história que Paulo não conhecia. Um segredo que tinha aceitado sem nunca saber. Eu fiz o que tinha que fazer, mas agora não dá mais para esconder. O menino é a chave para tudo, disse Miguel, sua voz mais intensa do que nunca. A revelação pairou no ar, pesada e eletrificada. Todos estavam paralisados, e Paulo, agora cercado pela tempestade de sua própria verdade, sentiu que a vida como conhecia realmente desmoronava. O que mais Miguel ocultava? A mudança estava a caminho, e a única coisa que Paulo sabia era que a batalha por respostas acabara de começar. O silêncio ainda pairava pesadamente na barbearia, cada olhar grudado em Miguel, que se posicionou como um gigante no meio daquela confusão. A revelação explodiu como um fogos de artifício, e Paulo não conseguia pensar. Tudo parecia em câmera lenta, e a mente dele se perdia em flashes de infância, de momentos que deveriam ter sido revelados há muito tempo. Mas nada poderia prepará-lo para o que viria em seguida. Miguel, você não pode. Paulo tentou falar, mas as palavras falharam. O corpo dele tremia de nervosismo, enquanto o menino se debatia nos braços de Lucas. A tensão no ar era insuportável. Todos ali estavam suspensos, à espera de mais uma centelha onde as verdades estavam a ponto de ser queimadas. E foi então que a luz que emanava do menino começou a pulsar com mais intensidade. Um zumbido ensurdecedor tomou conta da barbearia. As lâmpadas piscavam e a sensação de segurança se desfez. Todo mundo se virou para o garoto, que não parava de gritar. Ponto. Não era mais um grito de aflição, mas sim uma estridência potenciada, como se ele estivesse clamando do fundo da terra. Paulo sentiu um frio na espinha, o pânico crescendo dentro dele como uma onda fora de controle. Lucas, o que está acontecendo? Miguel gritou, seu olhar se fixando na criança, com uma mistura de medo e preocupação. Mas de que estava prestes a acontecer, ninguém esperava. Num instante, a luz do garoto explodiu em um feixe intenso, e uma energia palpável atravessou o espaço, fazendo com que todos recuassem, cobertos pela sombra da incerteza. E então, tudo aconteceu muito rápido. A porta se abriu com um estrondo, e um homem entrou. Mas não era um qualquer. Era Antônio, o pai de Miguel,
que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente. Não pode ser, Miguel murmurou, totalmente em choque. O que estava vendo era surreal. As expressões se contorceram em surpresa e medo. E o que Antônio fez a seguir deixou todos sem palavras. Em um movimento rápido, ele foi até o menino e, com uma inquietude quase visceral, segurou o rosto da criança entre as mãos. Olhando nos olhos do garoto, ele sussurrou algo que ninguém pôde ouvir, mas a intensidade da cena era palpável. O garoto parou de gritar, os olhos se arregalando de surpresa, e foi então que algo incrível aconteceu. A luz que emanava dele começou a se apagar lentamente, como se estivesse sendo consumida. Todos observaram estarrecidos, enquanto a conexão entre os três se tornava quase mágica. Um silêncio sepulcral tomou conta da barbearia. Miguel, que há pouco havia tomado coragem para se afirmar, agora estava paralisado, incapaz de se mover ou falar. Paulo sentia sua cabeça girar. A verdade, que parecia estar próxima, foi substituída por um novo nível de mistério. Antônio! Gritou a mãe do menino, sua voz ressoando na barbearia. O que você está fazendo com meu filho? Um desespero profundo ecoava nas palavras dela, e a multidão começava a murmurar, sem saber o que pensar. Paulo, então, percebeu algo. Aos poucos, cada um dos olhares ao redor se voltava para ele, como se a revelação que acabara de acontecer o envolvesse diretamente. Seu coração disparou, enquanto uma conexão estranha surgia entre ele, o menino e Antônio. Pai! O que está acontecendo? Miguel finalmente conseguiu balbuciar, sua voz trêmula e cheia de emoção. A tensão fazia o peito de Paulo apertar. O que era essa ligação? Antônio desviou o olhar para Miguel, e todos os presentes sentiram a gravidade daquele momento. Eu sempre soube que sua vida estava atrelada a essa criança, e que ele é o único que pode nos salvar ou nos destruir. As palavras pairaram no ar, como uma nuvem carregada, prestes a despejar sua tempestade. A confusão se transformou rapidamente em pânico. Paulo não sabia se quem realmente estava no controle era o menino ou Antônio. Mas uma coisa era clara. Tudo aquilo ultrapassava o que ele conhecia como real. Uma essência ancestral se desenrolava diante dele. Uma história de famílias, segredos e destinos que pareciam interligados. Precisamos sair daqui. O grito de Lucas cortou o clima pesado. E enquanto todos olhavam ao redor, um novo clima de urgência cresceu. O que realmente estava acontecendo ali? Paulo se perguntava. Ele ainda não sabia, mas aquela luz que havia preenchido a barbearia estava se apagando gradativamente, arrastando com ela tudo o que ele pensava conhecer. E a pergunta ecoava em sua mente em meio ao caos. Quem realmente eram aqueles homens? E o que mais estava prestes a ser revelado, em meio às sombras? A luz do menino finalmente começou a minguar, e no ar pesava a expectativa. Miguel manteve o olhar fixo em Antônio, esperando as respostas que ele temia. Você não deveria estar aqui, pai, disse ele, a voz trêmula, quase implorando para compreender. O coração de Paulo disparava. A conexão entre eles parecia pulsar, e o garoto aos pés deles, agora calado, observava. Antônio respirou fundo, como se estivesse prestes a romper um silêncio centenário. Temos muito que discutir, Miguel. Esse menino, ele é a ponte entre nosso passado e o futuro que ainda podemos construir. Estive longe tempo demais, mas não sei se ainda há tempo. As vozes dos presentes murmuraram. A confusão e o medo se misturavam, enquanto cada um tentava entender o que estava em jogo.
A mãe do menino olhava com olhos arregalados. As palavras de Antônio não estavam apenas longe de sua compreensão, mas desafiavam tudo o que ela conhecia. Ele é meu filho! Você não pode levá-lo! O pânico na voz dela irrompeu como uma chama em meio à escuridão. Miguel se adiantou. Ninguém pretende levar seu filho. Precisamos entender a ligação dele com o que aconteceu. Ele não sabia o que estava defendendo, mas seu coração clamava por proteção. A verdade estava esmagando os sentimentos de todos ali, e Paulo sentia um nó profundo na garganta. Aparentemente, até o menino reconhecia a gravidade da situação. Ele olhou para Antônio, e em seu pequeno rosto, algo mudou. O que você sabe sobre mim? Sua voz, apesar de sussurrada, serena, ecoou como um trovão na barbearia, atingindo cada um de coração. Antônio hesitou, mas a luz que irradiava do menino parecia oferecer coragem. Você é especial, mais do que imagina. Eu e Miguel temos responsabilidades. A verdade que estamos tentando esconder é que as escolhas que fizemos impactam muito mais do que só nossas vidas. O menino, cuja inocência agora começava a se misturar com a gravidade daquela revelação, perguntou: "Posso ajudar? Eu quero ajudar." E havia uma determinação nele, que fez todos ali prenderem a respiração. A luz que antes o envolvia começou a brilhar novamente, ainda que em faixas suaves, talvez indicando que ainda havia esperança. E então, em um momento de profunda conexão, Miguel olhou para o garoto e disse o que precisava ser ouvido. "Sim, você pode. Se aceitarmos nossas verdades, juntas, podemos pôr fim ao ciclo de dor que nos separou." A barbearia estava tão calma que se podia escutar até o coração de cada um. Paulo, ainda atordoado, percebeu que o que realmente importava não eram os segredos, mas as promessas que podiam agora ser feitas. E com um gesto, ele se aproximou do menino, olhando nos olhos de pura luz. "Estamos juntos nessa. Vamos ser a mudança." Com essas palavras, um movimento passou pela sala. O ambiente antes carregado agora começou a se iluminar com promessas de redenção e união. Aqueles que estavam quebrados poderiam se reinstalar e juntos poderiam criar uma nova história. Ao fundo, a avó olhou, orgulhosa e emocionada. Era um novo começo, e enquanto todos se uniam, havia uma sensação de tranquilidade que se estabelecia. Eles tinham enfrentado um turbilhão, mas agora poderiam construir juntos. A barbearia, com seus espelhos e cadeiras luxuosas, tornara-se um espaço não só de transformação estética, mas de recomeços. E enquanto os personagens se reuniam, o cenário mudava e mostrava que a vida sempre traz uma nova chance. Se você achou essa história incrível, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar o seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você faz parte desta comunidade e eu quero ouvir de você. Vamos continuar essa conversa.